Igreja, Pai, nesta noite. Sustenta a tua igreja, Senhor, abençoa a tua igreja, restaura a tua igreja, transforma a tua igreja, Senhor, segundo a tua vontade, os teus propósitos, porque, Senhor, é tu que efetuas tanto o querer como o efetuar, é a tua vontade em nós, Senhor. Oh, Deus, porque tu és soberano, Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas. Por isso, Pai, nós rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco. Não permita, Deus, que nenhuma distração venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que nos ensina a verdade, fale conosco, através, Senhor, de mim, que sou apenas um vaso de barro, Senhor. Ah, Deus, mas a Tua palavra é tão preciosa, Senhor. É ela que nos transforma, Senhor. É ela que nos faz andar em verdade, em justiça, em santidade, Senhor. É por meio da Tua palavra que nós não somos enganados, Senhor. Oh, Deus, te adoramos, Pai, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17. Amém? Gênesis 17. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. E diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, vamos ler juntos? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Você pode sentar. Amém. Amados, hoje interessante que nós estudamos na EBD sobre Abraão. E nós vimos como ele foi um homem de fé. Na verdade, o Senhor vai nos ensinar mais alguma coisa sobre ele no culto desta noite. Amém? Então, se nós andarmos um pouquinho atrás, no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver o chamado de Abraão. Foi quando Abraão, né? Ele foi chamado. E Abraão tinha 75 anos. Ele vivia na terra de Ur, dos caldeus. E ele vivia no meio da idolatria, porque a terra de Ur, né, ela era dedicada a uma deusa, ou um deus, na verdade, chamado Nanar, né? Cuidado quando você diz, olha, bora nanar, né? Fiquei pensando nisso. Então, era o deus Nanar, né? O deus da lua, onde a terra de Ur dos caldeus, ela era dedicada a esse deus. E Abraão vivia ali, no meio deles. Abraão não conhecia o Deus verdadeiro, mas Deus, o Senhor, em sua graça, o chamou. Amém? Abraão não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus. Não sabia que existia um único Deus verdadeiro. Mas Deus foi até Abraão e o chamou. Porque Deus queria ter uma aliança com Abraão. Deus tinha um propósito ali, quando ele foi até Abraão. E nós vemos também que Jesus, ele diz o seguinte, em João 15:16, não foste vós que escolheste a mim, né? Eu vos escolhi a vós outros. Então nós vemos que Deus, ele age da mesma forma, porque Deus não muda. Amém? Só mudam os tempos. Deus foi atrás de Abraão
Abraão não sabia, não conhecia o Deus verdadeiro. Você também não conhecia que Jesus era o único Filho de Deus que podia te salvar. Você já tinha escutado sobre Jesus. Você até achava que servia a Jesus. Mas um dia você conheceu Jesus como realmente Ele é, o Salvador e Senhor, que Ele é o único caminho e que não há outro que possa te salvar além dEle. Então foi Jesus que nos escolheu. Ele foi atrás de nós. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Deus tinha um propósito de preparar um povo santo para a vinda do Messias. Por isso Ele escolheu Abraão. E por meio dele, do Messias, Jesus, as bênçãos espirituais, elas chegariam até nós, os gentios. Deus prometeu a Abraão, disse assim: far-te-ei uma grande nação. Através de Abraão seria uma grande nação. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui em Gênesis 17, onde nós estamos lendo, né? Fica aí com a sua Bíblia aberta. Vemos Abraão agora com 99 anos, andando com o Senhor. Permaneceu firme com o Senhor. Aos 75 anos ele foi chamado. Sai da tua terra, e ele saiu. Não sabia nem para onde ia, ele só creu. E Deus levou Abraão. E o Senhor estava com ele. Deus lhe prometeu um filho e mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Abraão creu e permaneceu andando com Deus e viu cada promessa se cumprindo na sua vida. Por que Abraão viu as promessas se cumprirem na vida dele? Porque ele permaneceu andando com Deus. E você? E eu? Quanto tempo nós estamos seguindo o Senhor? E quantas promessas o Senhor já cumpriu na sua vida? Não é? E você só viu as promessas se cumprirem porque você permaneceu, porque você creu, você não se afastou. Por mais que nós, no meio do caminho, nós tivemos alguns deslizes, porque nós somos homens, nós pecamos, nós entristecemos a Deus, mas nós temos um Deus que nos levanta, que nos ama, que nos sustenta e quer se revelar a nós. Mas é preciso que a gente permaneça no caminho, permaneça no nosso chamado. Amém? Por isso, o nosso primeiro ponto é: obedeça o chamado. Obedeça o chamado. Deus falou com Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou a Abraão, dizendo quem realmente ele era. Deus disse a Abraão: eu sou o El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que nada é muito forte, muito grande para mim, porque eu posso tudo. Então ele mostrou a Abraão quem ele era, né? E Abraão confiou em Deus. E ele disse assim: eu sou o Deus do impossível. Posso suprir toda e qualquer necessidade sua. Andar com Deus nos garante uma vida segura, estável e feliz. Amém? Temos paz em meio às guerras, porque sabemos que Ele nos sustenta e conhece a nossa pequenez. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece até onde nós conseguimos enfrentar. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele nos fez semelhante a Ele, mas nós somos pequenos diante de Deus. Nós não temos a força que Deus tem, porque a nossa força, ela está no Senhor. Por isso que muitos andam fracos, porque a força deles não está no Senhor. E a nossa força
precisa estar em Deus. Amados, neste capítulo, Deus aparece a Abrão pela terceira vez. E vemos Abrão permanecendo em obediência. Isso lhe trouxe bênçãos espirituais e materiais. O livro de Gênesis, ele conta, eu gosto muito de ler Gênesis, e eu aconselho que você leia para que você entenda toda a questão da raça humana, para que você entenda quem foi Deus, quem é Deus, né? O que foi que Deus fez no início. Então é muito importante que a gente conheça o livro de Gênesis. Então, Abrão permaneceu em obediência. Abraão se tornou um homem muito rico. Ele foi um homem muito rico, porque ele obedeceu a Deus. Mas a riqueza de Abrão não era só material, ela era espiritual. Você já imaginou você ter um relacionamento íntimo com Deus, você falar com Deus, você ser chamado amigo de Deus? Assim era Abrão. Abraão tinha tudo o que ele precisava. E eu não estou falando de riquezas materiais, porque o Senhor era o pastor de Abrão. Abrão não temia o que podia acontecer, porque ele sabia que ele servia o Deus Todo-Poderoso. Todas as promessas de Deus foram cumpridas. Abraão foi pai de uma grande nação, através de Ismael, o seu filho, e de Isaque, que era o filho da promessa. Abraão formou uma grande nação e chegou até nós. Todas as famílias da terra foram benditas em Abraão, porque através da descendência dele nasceu Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Amém? E em Jesus nós somos benditos. Nós éramos maldição. Jesus nos fez bênção. Nós só nos tornamos bênção quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque Ele se fez maldição por nós. E nós nos tornamos bênção por meio do sangue de Jesus. Tudo se cumpriu na vida de Abrão. Tudo se cumpriu. Quando não desistimos de caminhar com o Senhor, vemos as promessas se cumprirem em nossas vidas. Quer ver a promessa se cumprir na sua vida? Continue. Seja fiel. Obedeça. Ouça Deus falar com você. E Deus vai cumprir cada promessa que Ele tem para você. Eu me lembro quando eu queria tanto ter uma família cristã, e o varão não aparecia, né? Digo, Senhor, misericórdia. Eu sei que alguns estão esperando aqui uma varoa, um varão abençoado, que o Senhor vai dar. E eu permaneci. Não queria entrar em julgo desigual, jamais. Isso é desobedecer a Deus. E eu esperei. Esperei. E o pastor Arão, que na época era o Arão, era o irmão Arão, o Senhor me deu. Amém? E ele é uma bênção para mim. E eu acredito que eu sou uma bênção para ele também. Amém, amor? Então, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quer ver Deus cumprindo as promessas na sua vida, seja fiel. Às vezes é difícil. Você imagina para Abrão como foi difícil ele sair da terra dele, do meio do povo dele, dos pais, da família, do tio, da irmã, seja lá quem fosse. Ele foi embora e ele não sabia nem para onde ele ia. Deus não disse, só disse, sai e vem comigo. E ele foi. Então, obedecer a Deus, muitas vezes, é você não saber, não ter um plano, não ter um plano nas tuas mãos, tu não sabe para onde tu vais, mas Deus sabe que Ele vai te levar para o melhor lugar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos estão desistindo da caminhada com Jesus e perderam a paz e a segurança que só o Senhor nos dá? Amados, não desista, mas persevera.
Deus se revelou a Abrão: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, sou a montanha. O nome El Shaddai, ele é como se fosse, é traduzido também como uma montanha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades, vendavais, a montanha continua lá. Deus é a nossa montanha, onde nós podemos ficar lá, que nós vamos ser sustentados. É só depender, é só confiar, é só esquecer de você mesmo e saber que Deus está com você, que Deus está do seu lado. Tem até um salmo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Então Deus, Ele é esse monte, Ele é essa montanha onde nós ficamos nos momentos difíceis. E Ele nos sustenta, e Ele nos fortalece, e Ele nos dá a paz, a firmeza, a força, a alegria de permanecer, porque sabemos que Ele é o nosso Deus e que Ele é forte, que Ele tem poder para cuidar de todos nós. Aleluia. Então, sou a montanha onde você busca a segurança. Eu sou aquele que te fez menor do que os anjos, mas amo você com amor eterno e desejo ter comunhão com você. Amados, em Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei. Também com amável benignidade eu te atraí. O Senhor nos atraiu com tanta benignidade. Por isso você está aqui. Deus, Ele diz, como diz o louvor, que Ele te atraiu com cordas de amor, não é verdade? Com cordas de amor. Ele não te amarrou e te prendeu, pelo contrário. Nós estávamos presos e Ele nos soltou. Nós estávamos presos nas trevas. Satanás nos escravizava e o Senhor nos libertou. E com as cordas de amor Ele nos atraiu. Quando Ele nos ensinou que Ele enviou o próprio Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar. Amados, isso é amor demais. É amor demais. Para compreender, não tem como compreender um amor. Que amor é esse? É o amor de Deus. E foi assim que Deus nos atraiu. Aleluia. Em Filipenses 4:13 fala também assim, amados: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Efésios 6:10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde está a nossa força? Aonde está a nossa força? No Deus Todo-Poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então tudo está em Deus, tudo é para Deus. Devemos correr para Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Nós somos fracos. Nós temos que ter a dependência de Deus em todas as coisas. Seja quando você vai fazer uma prova, seja quando você vai fazer o Enem, seja quando você vai... qualquer outra coisa que você precisa fazer que seja importante para você, você precisa depender de Deus. Porque às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas Deus te disse: vai e faz, porque eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. E você acredita e você faz. Porque a sua força, ela está no Deus Todo-Poderoso. Só quando permanecemos com Ele é que vencemos o dia mau. Porque todos nós temos um dia mau. Todos nós. Nós adoecemos, nós sofremos dores, nós sofremos decepções, nós sofremos angústias, nós nos angustiamos com muitas coisas, nós nos frustramos com as pessoas, decepcionamos com amizades. Amados, e no dia mau, no dia da angústia, o Senhor é que nos sustenta, porque Ele é nosso amigo. Se você tem Deus como seu amigo,
Se você tem o Espírito Santo como seu companheiro fiel, ele vai te sustentar no dia mau. Amém? Ele vai sustentar você. E eu sei que muitos aqui têm experimentado esse sustento de Deus. Porque quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Senhor vem e nos levanta no momento mais difícil das nossas vidas. Na antiga aliança, o poder de Deus se manifestava através dos profetas, dos líderes, através dos anjos e pelo próprio Deus. Hoje, o poder de Deus está aqui, dentro de mim e dentro de você. Jesus falou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é uma promessa. Efésios 1,13 diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, igreja? Você ama a Deus, você obedece a palavra, você está servindo o Senhor. Então, o poder de Deus está em você e em mim, através do Espírito Santo. Então, o Deus Todo-Poderoso está aqui, está dentro de você. Então, não tem desculpa para dizer, foi muito forte. Porque nós podemos resistir à tentação quando nós queremos. Quando nós não queremos, nós não resistimos. Porque dentro de nós há um poder sobrenatural. Sobrenatural. Não é humano, é sobrenatural, que nos fortalece. Deus nos salvou e nos encheu com o Espírito Santo. Nos deu o Espírito Santo. E cada dia eu tenho que buscar o Espírito Santo. Sabe por que Jesus foi para o céu? Porque ele não ficou na terra? Você sabe a resposta? Porque o Espírito Santo só viria se ele fosse para o céu. Por isso que Jesus voltou para o céu. Para que o Espírito Santo habitasse em mim e em você. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos só. Deus está sempre conosco. Basta, em qualquer lugar que você esteja, você falar com Ele e dizer, Espírito Santo, me ajuda, me leva para onde Tu queres. E Ele vai nos levar. Amém? Aleluia. Deus habita em nós. Nossa força depende com quem decidimos caminhar. Diz aí para o teu irmão, irmão, com quem você está caminhando? Quem é teu companheiro diariamente? Me diz aí. Se tu está com o Espírito Santo, então tu está bem. Amém? Se o Espírito Santo está do teu lado, é teu companheiro, todo dia está ali caminhando contigo, você está muito bem acompanhado. E tudo te irá bem, e tu será uma bênção. Assim como Deus prometeu para Abraão, que permaneceu andando com o Senhor, e ele foi uma bênção. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Você será uma bênção, porque Deus é o seu companheiro. E o nosso segundo ponto, quando andamos com Deus, somos transformados, de glória em glória. Amém? A gente continua no aniversário da igreja, viu? A gente continua no aniversário da igreja. Somos transformados de glória em glória. Todo ano, o ano de 2022, nós vamos ouvir falar sobre isso. Abraão foi transformado de glória em glória. De glória em glória. Quando ele se humilhava diante do Senhor, reconhecia que o Deus Todo-Poderoso poderia transformar a sua vida. Então, amados, no versículo 2, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença
e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito significa perfeito? Não vai errar nunca? Claro que não. Perfeito não significa que não vai ter erro. Nós somos humanos. Perfeito significa um chamado a uma vida íntegra. Você se esforçar para ter uma vida íntegra com Deus, uma vida honesta, sem mentira, sem culpa, sem máscara, com sinceridade. É isso, ser perfeito é isso, é vida íntegra, é você se esforçar, é você ser inteiramente dedicado ao Senhor. Isso é ser perfeito. Mas não significa que você não vai pecar, que eu não vou pecar. Nós vamos pecar porque nós somos pecadores. Mas também nós somos santos. E fugimos do pecado. O pecado, ele não tem que ser algo comum na nossa vida. Ele tem que ser incomum. Ele não tem que estar presente cotidianamente na nossa vida. Ele tem que acontecer algumas vezes. Raríssimas vezes, melhor ainda. Então, amados, ser perfeito é você ser inteiramente dedicado ao Senhor. Se esforçar para agradar a Deus, para viver em santidade. Você querer agradar a Deus, você desejar agradar a Deus. Era isso que Deus falou para Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Abrão, te esforça, Abrão, para fazer a minha vontade. E foi o que Abrão fez, amados. Ele se esforçou. Vocês conhecem a história de Abrão. E existe um versículo, um capítulo que fala bem sobre isso. Romanos 12, 1, que vocês conhecem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você se apresentar a Deus como sacrifício perfeito, com integridade diante do Senhor. Confessou os seus pecados. Você pecou, mas você confessou a Deus. Você não entrou na presença de Deus de qualquer maneira, mas você se rendeu aos pés do Senhor. Você se humilhou aos pés do Senhor, porque você sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Deus, Ele não aceita o pecado, Ele não tem relacionamento com o pecado. Deus rejeita o pecado, mas Ele ama o pecador. E foi por isso que Ele enviou Jesus. E em Jesus nós nos tornamos santos. Todo discípulo de Jesus deve buscar e entregar totalmente ao Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Não podemos nos conformar em servir a Deus de qualquer maneira, mas oferecer o melhor de nós. Afinal, servimos o Deus Todo-Poderoso, que ofereceu o melhor por nós na cruz. Chega de servir a Deus de qualquer maneira, oferecer qualquer sacrifício. Ofereça o seu melhor a Deus, porque Deus ofereceu o melhor a nós. Ele merece o melhor. Ele morreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja. Purificou a igreja, lavou a igreja com o seu sangue. Nos uniu a Deus. Então eu tenho que buscar oferecer a Deus o meu melhor. Entregar todo o meu coração ao Senhor. Eu não posso me conformar de servir de qualquer maneira. De qualquer maneira. Como se eu tivesse servido a um ídolo. Deus não é ídolo. Deus é Deus. É o Todo-Poderoso, é o Criador do universo. Nele está toda a ciência e todo o conhecimento. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Amados, o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é santo. Como nós estamos servindo a Ele? O que nós estamos oferecendo a Ele? Migalhas.
quando eu não cuido bem da minha família, quando eu não ensino a palavra de Deus aos meus filhos, eu estou oferecendo migalhas. Quando eu não dou bom testemunho dentro da minha casa, eu estou oferecendo migalhas. Jesus esqueceu de si mesmo e ofereceu o melhor. Ele foi testemunho perfeito nessa terra. Nunca ninguém foi tão perfeito como Jesus. E tudo isso ele fez por amor a você e a mim. Vamos pensar isso. Como nós estamos servindo o Senhor. E eu não estou dizendo servir somente na igreja. Como é que está o teu tempo com Deus na tua casa? Como é que está o teu testemunho dentro da tua casa? Na universidade? Como é que está o teu tempo de oração? Hoje, na escola dominical, o desafio é 20 minutos durante os 7 dias da semana. E aí você vai crescendo. Daqui a pouco você está orando 1 hora e nem percebe. E é assim que nós temos relacionamento com Deus. Se eu não consigo me relacionar com Deus na minha casa, eu não consigo me relacionar com os irmãos na igreja. Porque o meu relacionamento com as pessoas depende de como eu me relaciono com Deus. Se eu não me relaciono bem com as pessoas, é porque eu não tenho um bom relacionamento com Deus. Eu não sou sincero com o Senhor. Eu não tenho um coração aberto com o Senhor. E eu preciso ter. Abrão teve. Por isso ele foi abençoado. Como podemos melhorar nossa adoração e serviço a Deus? Hoje em dia as pessoas falam tanto de melhorar, né? E tem as metas no trabalho, tem as metas na dieta, tem as metas na academia, tem várias metas, tem as metas nos estudos. Eu vou estudar biologia, física, tal dia, e matemática, e eu vou bater a minha meta no final da semana. E qual é a sua meta de servir a Deus? Você já fez o seu plano para essa semana, agora, que começa hoje? Você vai orar quantos minutos? Você vai falar de Jesus para quantas pessoas durante a semana? Você vai ler a Bíblia quantos capítulos durante a semana? Precisamos investir no reino espiritual. Por isso que muitos estão fracos e doentes, porque estão investindo muito no reino material. Estão esquecendo do que realmente importa, que é o reino espiritual. Porque se você não tem uma vida abundante no reino espiritual, a sua vida material é um fiasco. É um fiasco. Nos versículos 3 e 5, nós vemos aqui, eu vou ler para vocês, se você quiser ler a sua Bíblia aberta, diz assim: então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então, Abraão, pai de muitas nações, ele se humilhou diante do Criador. Quando o Senhor disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou diante de Deus. Ele se jogou no chão e se prostrou e reconheceu que ele era o Deus Todo-Poderoso. Deus mudou o nome de Abrão e ele se tornou conforme o nome que recebeu. Abraão, o pai de muitas nações. Quantas pessoas talvez olhassem para Abraão e dissessem, olha, tem nome de Abraão, não tem nem filho, como é que ele vai ser o pai de muitas nações?
mas Deus cumpriu a promessa. Já velho, Sara idosa, ele idoso, ele deu Isaque. E se cumpriu o pai de muitas nações, Abraão. Como é que você se chama? Como é que você se chamava antes de conhecer Jesus? E como é que você se chama hoje, depois que você conheceu Jesus? Abraão frutificou conforme a palavra do Senhor. Andar com Deus nos faz ser transformados. Há uma mudança total na nossa condição espiritual e material. Foi o que aconteceu na vida de Abraão. Pense quem você era quando Jesus te chamou. Talvez você era um rejeitado dentro da sua casa, na sua família, desprezado. Ou você era um homem ou uma mulher muito orgulhoso, orgulhosa, achava que sabia tudo, que podia tudo, que não precisava de Deus. Talvez você era mentiroso, mentirosa. Você era beberrão, imoral, pessimista. Ou alguém que tinha tudo, mas sentia um vazio enorme na alma. Muitos de nós éramos assim. Eu fui algumas coisas que eu disse aqui. Mas Jesus mudou o meu nome. Jesus me transformou. Porque, amados, eu vou te falar uma coisa. Não tem como você se encontrar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Se hoje não estamos melhores, a culpa não é de Deus. É nossa. Porque quando você se encontra com Deus, Ele transforma a sua vida totalmente. Totalmente. Material, espiritual e emocional. O Senhor transforma. Só não mudamos quando nós não andamos com Deus. Nós mentimos para Deus. Nós falamos que estamos com Deus, mas nós não estamos. Vira e mexe, você vira a costa e anda com outra pessoa que não é Deus. Então, quando andamos com o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. A cada dia, a cada segundo, a cada momento, a cada ano, o Senhor vai te transformando de glória em glória. Amém? Servimos a um Deus todo-poderoso que pode transformar corpo, alma e espírito. Amados, hoje, claro, devido à idade, alguns têm o corpo fragilizado. Eu mesmo tenho, né? Devido aos meus 50 anos. Limitado. Porém, a alma, ela deve estar sarada. Por mais que a gente vá envelhecendo como Abraão, ele envelheceu. Aqui, ele estava com 99 anos. Estava fraco, envelhecido. Mas o Senhor estava com ele. Mas a alma de Abraão era sarada. Porque ele andava com Deus. Ele não tinha mágoa de ninguém, ele não tinha rancor de ninguém, não tinha raiva de ninguém, não tinha ódio de ninguém. Ele não tinha síndrome do pânico. Ele não achava que as pessoas viviam perseguindo ele, que as pessoas não gostavam dele, porque ele andava com Deus. Quando nós andamos com Deus, tudo isso sai da nossa vida. Mas é preciso estar com Deus. É preciso andar com o Senhor. Diz a palavra que Abraão morreu em boa velhice, farto de dias. Casou com outra mulher depois que Sara morreu e ainda gerou 6 filhos. Isso está em Gênesis 25. Abraão viu seu filho Isaque crescer, casar, e as promessas de Deus se cumpriram em sua vida. Abraão viu as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Andar com Deus gera bênçãos e sem Ele, maldição. Precisamos andar com Deus para que nós sejamos uma bênção, para que a nossa família seja uma bênção, para que os nossos filhos sejam uma bênção. Você quer ter filhos abençoados? Seja uma bênção. Senão seus filhos não vão ser uma bênção.
Seja uma. Isaac, ele lembrou, o pai dele morreu, mas Deus se manifestou a Isaac. E Isaac, quando ele estava reunido com o pai Abraão e Sara, ele ouviu muito de Deus. E Isaac, ele tinha o temor do Senhor. Os teus filhos têm o temor do Senhor? Eles amam a Deus? Eles amam vir para a igreja? Eles querem orar, querem ler a Bíblia? Têm prazer em obedecer o Senhor? Se arrepende do pecado quando comete? Isso é ter o temor do Senhor. E quem tem que ensinar isso é você. Assim como o pai Abraão ensinou para Isaac. Quem tem sido seu conselheiro, a palavra ou as filosofias? Devemos estudar, sim. Devemos fazer universidade. Devemos ter conhecimentos. Mas, amados, é só para conhecer, para ter o conhecimento, não para ser guiado pelas filosofias. E muitos estão se deixando guiar pelas filosofias. As filosofias estão tomando lugar da palavra de Deus na vida de muitos cristãos. E isso é triste demais. Por isso que muitos estão longe do Senhor. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo 6, 20 e 21. Eu acredito que vão colocar aqui e nós vamos ler. Nós precisamos ser guiados pela palavra, assim como Abraão foi guiado pela palavra que Deus disse a ele. Então ele diz aqui: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Alguns, na época do apóstolo Paulo, se desviaram, porque seguiram a ciência e se afastaram de Deus. Deixaram a fé para seguirem as filosofias da época. E hoje as pessoas estão sendo guiadas por filosofias, por terapias. Eu não estou dizendo contra, não estou falando contra. São boas, mas não vão te curar, não vão te sarar. Porque só quem pode te curar é o Senhor. Elas podem te ajudar, mas não vão te curar. E muitas delas vão te afastar do caminho do Senhor. Assim como na época de Paulo, muitos se afastaram do Senhor. Você que é adolescente, que é jovem, que faz universidade ou que vai entrar na universidade, cuidado com aqueles com quem você anda. Cuidado com as filosofias da universidade, porque a universidade, Deus não está lá. Eu digo Deus não está lá porque eles não deixam Deus entrar, mas Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Ele não está nos livros das universidades, porque a maioria dos professores não creem em Deus, abandonaram a Deus. Mas toda a ciência, todo o conhecimento está no Senhor. Tudo que nós sabemos é o Senhor que criou, foi o Senhor que fez. E às vezes nós estamos trazendo isso dentro para as nossas casas. Nós achamos que os nossos filhos precisam ser muito cultos no conhecimento das universidades e estamos deixando de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Por isso eles estão doentes emocionalmente e se afastaram de Deus. Amados, isso é muito sério. Quem é que está guiando a tua vida? Quem é que está te orientando? Quem é que está orientando o seu filho, a sua filha? Quem é que está te orientando? Quem é que está te ensinando diariamente? É a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo que está dentro de você, que vai te guiar a toda a verdade, como disse Jesus. Que o Espírito Santo viria e Ele iria nos guiar a toda a verdade. Por isso tem muita gente seguindo mentira, porque não é o Espírito Santo que está ensinando a eles. Nada deve substituir a palavra de Deus. Nela está toda a resposta para as nossas inquietações. Amados, eu gosto muito de ler. Eu leio muitos livros.
Mas sabe, as minhas inquietações eu apresento diante de Deus. Eu apresento diante do Senhor. Senhor, está difícil, Senhor. Não aguento, está pesado, está doendo, Senhor. Me ajuda. A gente clama a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele vem ao nosso socorro. Porque Ele é a minha montanha, e Ele deve ser a sua também. Onde você consegue se refugiar. Não é um lugar que você se esconde, que você desiste, não. É o lugar onde você adquire forças para continuar. Né? É o lugar onde você vai ali e o Senhor te restaura e o Senhor te fortalece. É o lugar onde você se mostra como você é realmente. É diante de Deus. E o Senhor vem e te sustenta, e te levanta, e te abençoa. Amados, leia a palavra sem pressa. Escolha um momento onde você tenha um tempo com Deus, sem pressa. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa aprender. Amém? Em toda a Bíblia vemos Deus chamando pessoas para segui-lo e fazendo dessas pessoas homens e mulheres abençoados. Hoje o Senhor está aqui nesta noite reafirmando a aliança que Ele fez um dia com você. O Senhor está reafirmando, assim como Ele fez com Abraão. Porque aqui, no capítulo 17 de Gênesis, é a terceira vez que o Senhor aparece diante de Abraão e mostra para ele, reafirma, confirma a aliança que ele tem com ele. E hoje o Senhor, Ele está aqui reafirmando a aliança que Ele tem com você. Aleluia. No momento em que você o aceitou, mas não desistiu e passou a andar com Ele. Se você permaneceu, Deus está com você. Deus está guiando você. Mas será que em algum momento você decidiu andar sozinho? Será que em algum momento nós decidimos andar sozinhos? Não queremos mais andar com Deus? Será que nós fizemos isso? Amado, se coloque de pé nesta noite. Hoje Ele te chama. Ele te chama, igreja. Eu não sei se tem alguém que